Muito bem, meus queridos e amados irmãos, bendito seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós estamos neste exato momento juntos aqui nos estúdios da Rádio Tamandaré. Eu estou aqui do lado do pastor Adevaldo Oliveira. Pastor Adevaldo Oliveira, muito boa tarde, seja bem-vindo à tarde do amor de Deus, que o Espírito Santo te abençoe poderosamente. Amém, pastor Marcelo, é uma honra estar aqui mais uma vez, e já faz um tempo, né? Isso. E graças a Deus, para mim é uma honra estar sempre aqui nesse programa de grande audiência nas tardes semanais. Um abraço a todos os ouvintes, que Deus abençoe a todos poderosamente. Amém, pastor Adevaldo, povo de Deus. Nós estávamos aqui falando sobre o que diz a Bíblia, o que diz a palavra de Deus, no livro de 1 João, capítulo 2, o versículo é o 27, não é isso, pastor Adevaldo? Exatamente. Versículo 27, por gentileza, pastor Adevaldo. Amém. Vamos ler aí. Glória a Deus. Como o pastor falou agora há pouco, primeira epístola de João, capítulo 2, o versículo 27. Não é evangelho não, tá, gente? Porque algumas pessoas que estão iniciando na fé, muitas não sabem, né? Que existe o evangelho e as epístolas. No finalzinho da Bíblia, não é? Exatamente. No final da Bíblia tem justamente aí as epístolas de João, capítulo 2, hein? Primeira epístola de João, no capítulo 2. Versículo 27 diz assim, fala o título, a unção do Espírito Santo. E ao texto, quanto a vós outros, a unção que dele recebestes permanece em vós, e não tendes necessidade que alguém vos ensine, mas como a sua unção vos ensina a respeito de todas as coisas, e é verdadeira, e não é falsa, permanecei nele, como também ela vos ensinou. Muito bem, queridos, a palavra de Deus, ela diz aqui, claramente, isso aqui é importante para todos nós. Observe os detalhes. Quanto a vós outros, ele está dizendo. Quanto a vós outros, ok? Aqueles que estão na fé, aqueles que são usados por Deus para justamente ser capacitado por esta unção, porque quando você é capacitado pela unção que vem de Deus, você chega em qualquer ambiente e o nome do Senhor é glorificado. Veja que ele diz aqui, quanto a vós outros, a unção que dele, porque a unção que está em nós, pastor Adevaldo, não é a unção que o homem colocou, não é a unção que vem de outro ser, mas a unção que está em mim, a unção que está no Senhor, a unção que está nesse irmão, nesta irmã, essa unção, a Bíblia diz aqui, nós recebemos dele. Exato. E tem um detalhe, infelizmente, eu já ouvi isso, e na época não tinha muito entendimento. Pois não. Mas a unção é do ministério, você está aqui, se você sair do ministério, você vai perder essa unção. É verdade. Gente, aqui diz bem claro, que a unção que dele recebeis permanece. Ela não sai se você sair do ministério A, ela não sai se você sair do ministério B. Você recebeu dele e permanece. Essa unção é permanente, pastor Marcelo. É uma unção que ela habita em nós. A unção de Deus, ela permanece. É uma coisa permanente, é uma coisa que dura para sempre, até o dia que você estiver na presença do Senhor, trabalhando para Ele, agindo conforme a palavra de Deus ela orienta, porque é claro que esta unção, ela pode sair de mim, se eu saio da presença do meu Deus, não sair de uma denominação e ir para outra. Exato. Não é? Porque nós aqui recebemos mensagens, nós recebemos aqui pessoas todos os dias, e tem muita gente que toca nesse assunto. Pastor, olha, se eu sair de uma igreja e ir para outra, será que eu peco? Será que eu vou ser amaldiçoada por isso?
Porque eu ouvi do pastor, porque tem pastor de igreja que fala isso, ensina dessa forma. Acaba amedrontando o membro, ou seja lá quem for, da igreja, porque essa pessoa está saindo para outra denominação. E a palavra de Deus, ela diz aqui: quanto a vós outros, você que é um cristão, a unção que de Deus você recebeu, permanece em vós. Permanece. Então eu posso até mesmo fazer parte de uma denominação que é fora do Brasil, por exemplo. Eu estou no Brasil, aí eu vou fazer parte de uma denominação lá nos Estados Unidos. Então será que pelo fato de eu estar agora nos Estados Unidos, a unção saiu de mim? Será que é o local, pastor? Será que é a igreja? Dependendo da denominação que você esteja, a unção está em você. Será que é assim que funciona? Vai depender muito da denominação. Por exemplo, está na Assembleia, a unção está em você. É a unção pentecostal. A unção pentecostal. Aí se eu vou para Batista, já não é mais a unção pentecostal que está em mim. É a unção tradicional. Agora eu sou tradicional, não é? Se eu vou para a Universal, eu sou neopentecostal. Quer dizer, a unção, ela pode variar dependendo da igreja que eu estou. Não é por aí. A unção é uma só. O homem é que dá nomes à unção. O homem que dá nome à unção. Então, você recebeu a unção pentecostal. Você recebeu a unção de fogo. Cada um bota um nome na unção. Mas a unção, ela é de Deus. A unção que eu recebi, ela é de Deus. Unção é unção. Eu não tenho que dar sobrenome à unção. Então, aqui, pastor Evaldo, repetindo, quanto a vós outros, ele está falando para crente, ele está falando para quem é da fé, para quem é de Deus. Quanto a vós, ele não está falando para quem está lá fora, ele está falando para aquele que está dentro, que está no caminho. Quanto a vós outros, a unção que dele recebestes, permanece em vós. O homem pode dizer que não está em mim a unção de Deus. Alguém pode dizer, aquele ali já foi ungido por Deus. Hoje ele não é mais ungido por Deus. E olha que Davi, quando ele teve a oportunidade até mesmo de ferir Saul. Eu estava pensando nisso agora. Né? Ele teve a oportunidade de ferir Saul. Quando Saul entrou naquela caverna, a Bíblia diz para aliviar o ventre, lá dentro estava Davi. E Davi estava sendo perseguido por Saul. Saul queria matar Davi a todo custo. E Davi teve a oportunidade de chegar ali e cravar a espada nas costas de Saul, como os seus companheiros falaram para ele: hoje é o dia que o Senhor te entregou o teu inimigo. Ele poderia ter feito aquilo, mas pastor Evaldo, o que chama a atenção é que Davi, ele disse: quem sou eu para tocar no ungido do Senhor? Longe de mim tal coisa, jamais eu faria tal coisa contra o ungido do Senhor. Então Davi olhou para Saul como o ungido de Deus. Mesmo Saul, ele não sendo mais aquele homem que era, mesmo Saul tendo suas debilitações, seus pecados, seus erros, suas falhas, mas Davi, ele olhava para Saul e ele tinha dentro dele um respeito, ele tinha uma reverência, ele tinha o seu caráter de homem de Deus, em saber que aquele que está diante de mim, por mais que ele esteja me perseguindo, sobre ele há uma unção que foi derramada, e essa unção permanece. Se não for assim, irmãos, Davi não teria dito ungido do Senhor. Exatamente. Mas ele chamou Saul de ungido do Senhor. Pastor Marcelo, e sabe, isso aí até desmistifica algumas pessoas, que elas acham que a unção ela vai sair. Eu fiz isso, eu fiz aquilo, perdi a unção. Eu cometi um delito perante Deus, um deslize. Exato. Aí acha que a unção já foi embora. Basta você escorregar no caminho,
não é? Basta você tropeçar no caminho diante de alguma falha que você comete. Então, a tua consciência, o teu coração, porque o coração do homem é enganoso, então o coração dele já começa a acusá-lo, dizendo: olha, a unção que estava em você já não está mais, porque você cometeu tal deslize. E não funciona desse jeito. A unção, ela é permanente, sabe? A pessoa tem que entender. Naquela época, Saul, ele estava perturbado mentalmente. Existia já um espírito que estava agindo, influenciando ele. Agora, eu lembro daquela passagem de Gênesis que o Senhor falou para Caim: olha, Caim, o pecado está contra ti, cumpre a ti dominá-lo. Seu desejo é contra ti, mas cumpre a ti dominá-lo. Quer dizer, era uma escolha. Saul poderia escolher, olha, seguir a unção ou não. Mas a unção permanecia até que Deus pudesse agora resolver com ele. Exato. Interessante que Davi falou, olha, várias vezes está aqui. 1 Samuel, capítulo 24, primeiro livro de Samuel, capítulo 24, o versículo de número 9. Aí diz aqui, disse Davi a Saul: por que dás tu ouvidos às palavras dos homens que dizem, Davi procura fazer-te mal? Os teus próprios olhos viram hoje que o Senhor te pôs em minhas mãos nesta caverna. E alguns disseram que eu te matasse, porém a minha mão te poupou, porque disse: não estenderei a mão contra o meu Senhor, pois é ungido de Deus. Olha aí. Ele estava mal, mas Davi reconhecia que existia uma unção. Aquela unção que não sai com água e sabão. Verdade. É aquela unção que não sai, querido, com um banho. Aquela unção que não sai porque um pastor disse: eu tiro, revogo a tua unção. Não sai. Essa unção permanece. Pois é. Essa unção, pastor Marcelo, a gente ouviu agora, ela fica. A gente ouviu agora há pouco um rapaz falando que um pastor está tirando o Espírito Santo das pessoas. Brincadeira. Ele perguntou: pastor, pode o pastor expulsar o Espírito Santo de alguém? Não, porque ele disse que segue a doutrina da igreja dele. No dia que esse pastor tivesse autoridade, eu acho que ele é Deus. Ele vai ser chamado de Deus, né? Ou semideus. Porque o pastor expulsar o Espírito Santo da vida de alguém. Eita, pastor cabra macho, esse aí, vou te contar, hein? Primeira vez na vida que eu vejo um pastor expulsar o Espírito Santo da vida de alguém. Olha o que Na verdade, é claro que isso não existe, né, irmãos? Isso aí foi o que ele disse. Pastor Marcelo, vamos lá. Olha o que Davi falou aqui. Vamos na palavra. Salmo 51. Que não tem enrolada não, é palavra. Vamos lá. Meu Deus. Salmo 51. Versículo 1. Salmo 51. Compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, segundo a multidão das tuas misericórdias. Aí ele diz aqui, ó: apaga as minhas transgressões, lava-me completamente da minha iniquidade, purifica-me de todo o meu pecado. Aí ele diz aqui, ó, mais um pouco abaixo, um pouco adiante, versículo 10. Vamos lá, versículo 10, Crie em mim, ó Deus, um coração puro, remova dentre mim um espírito inabalável. E diz o resto aí, pastor Marcelo: não me repulses da tua presença, nem me retires o teu Santo Espírito. Quer dizer, Davi está pedindo para Deus: Senhor, não tire de mim o teu Santo Espírito. O único que tem o poder, a autoridade de permitir que o Espírito Santo saia de alguém é o próprio Deus, o qual o Espírito Santo está com ele. Porque é a Trindade. Então, Deus tem total autoridade para dizer a você que a partir desse momento o Espírito Santo não estará mais em você, como aconteceu com Saul. O Espírito Santo saiu de Saul, saiu dele, e logo veio o espírito imundo que o atormentava. Então Deus tem essa autoridade. Agora, o homem chegar e dizer: sai do corpo dele, Espírito Santo. Quem é esse, meu irmão? Quem é esse? Que homem é esse que tem essa autoridade? Você não tem autoridade nem em casa, meu irmão. Você não tem autoridade nem em casa com a tua esposa. Você não tem autoridade em casa com a tua família. Aí você quer ter autoridade contra o Espírito Santo, dar ordem ao Espírito Santo. Isso é uma blasfêmia, isso é um pecado até grave, falar um negócio desse. Eu lembrei agora, pastor Marcelo, de um texto. Jesus disse assim: eu vos batizo, com água
Mas vem João falou isso, né? João falou isso. João falou, eu batizo com água. Mas vem um após mim, Isso. que vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Rapaz. Quer dizer, vem um, depois de mim vem um, que eu não sou digno nem de desatar a sandália dos pés. Deixa eu ver aqui, Mateus, né? Ele é mais poderoso do que eu. Quer dizer, ele vos batizará com o Espírito Santo. Imagina, ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Foi o que João Batista falou, não é? A palavra de Deus aqui é bem clara. Então veja, pastor Adevaldo, povo de Deus, a palavra de Deus, ela simplesmente, ela não mente. A palavra de Deus é fiel. A palavra de Deus é verdadeira. João 3, João 3, versículo 11. Vamos ler aí o João 3, então. Aqui, ó. Eu vos batizo com água para arrependimento, mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu. Isso. Eu cujas sandálias não sou digno de levar. Olha aí. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Olha que coisa. É verdade. Rapaz, aí fico olhando, tá? Pastores, líderes, o ministério, seja tradicional, seja renovado, seja qual for, que muitas das vezes fica trazendo coisas, gente, que não tem sentido biblicamente se falando. Gente, misericórdia. É muito auê, entendeu? Muito auê dentro da igreja, meu irmão. Sem necessidade. Vamos pregar o evangelho simples que Jesus ensinou. Vamos fazer o que os apóstolos fizeram. Os homens de Deus não precisaram ficar com, sabe, aquelas bagunças todas para poder mostrar o Espírito Santo para alguém, o poder de Deus para alguém. Era algo simples, pastor. Era chegar e falar sobre a palavra, falar da palavra de Deus. E muitas vezes eles chegavam, colocavam as mãos sobre as pessoas, e ali, orando a Deus, pedindo a Deus, as pessoas eram batizadas no Espírito Santo. O Espírito Santo descia sobre aquelas pessoas na imposição de mãos, mas mãos santas, mãos de homens santos que buscavam a Deus, que cultuavam a Deus. Então, às vezes, a gente vê, sabe, cada coisa, meu irmão. Sensacionalismo demais. Sensacionalismo. E quando a gente olha, e a gente até fala sobre isso, tem pessoas que ficam chateadas conosco, iradas conosco, ficam achando que a gente está querendo até bater de frente, condenando, discutindo, não é? Opiniões, nada disso. Pelo contrário, eu tenho que defender o evangelho da verdade. Eu não posso ver palhaçada dentro de um culto e achar que está tudo normal. Eu posso sim discordar de algumas coisas. Eu posso discordar e dar a minha opinião. Agora, eu não vou chegar para a pessoa e dizer, olha, você está com palhaçada aqui, pare com isso. Não, eu vou dar a minha opinião. Se a pessoa do outro lado, ela ouve o que eu estou dizendo e ela aceitar, amém. Se ela ouve e fica chateada comigo, o problema é dela, não posso fazer nada. Olha, as pessoas, elas têm a capacidade de pensar. Tem até um filósofo que diz assim, penso, logo existo. Então o que acontece, pense. Você, querido, reflita. Simples. Você vê, Davi disse, não me retires o teu Santo Espírito. Falou com Deus. E aqui João Batista fala que vem um, que não é ele, isso. Não é homem, não é humano. Vem um que é mais poderoso do que eu. Exato. E ele está dizendo que vai batizar com o Espírito Santo e com fogo. Gente, interessante que ele diz no versículo 12, a sua pá ele tem na sua mão, limpará completamente a sua eira, é sua, não é minha, isso. Não é do homem. Recolherá o seu trigo no celeiro, mas queimará a palha em fogo inextinguível. Aqui está falando, gente, da natureza divina, não é da natureza humana, não. Isso. Pastor Marcelo, as pessoas têm que aprender. Eu fico olhando um monte de gente confusa. Que interessante, qualquer dia desse, pastor Marcelo, nós temos que falar sobre o pecado. Exato. Porque muita gente aí se tortura, né? Isso. Por pensamento. Tem gente que pensa e já acha que está pecando. É verdade. Aí eu vejo o pensamento ruim e já estou pecando. E isso é outro mérito. Com certeza. Mas é interessante. E sabe, com respeito à unção, gente, a unção, tem pessoas que elas acham, puxa, e se eu sair da igreja? Eu sou diácono, o ministério me levantou. Aí uma vez até um pastor falou assim, você não é mais pastor, você é um ex-pastor.
porque você não faz parte mais desse ministério. Aí esse ex-pastor chegou aqui para mim dizendo, olha, eu já fui pastor. Eu falei, deixou de ser? Por quê? Por quê? Como foi isso? Quer dizer que a essência pastoral era quando fazia parte daquela denominação. Saiu dali, então essa essência, ela vai embora da pessoa e a pessoa passa a ser agora, por exemplo, um membro da igreja. Ele era pastor, agora é membro, porque ele deixou aquele ministério, saiu do ministério, então perdeu a unção que Deus lhe deu como um pastor. O chamado de Deus na vida dele foi por água abaixo, só porque saiu daquela denominação. Então isso é coisa de homem. Eu vi agora há pouco aqui no comentário, porque a gente está aqui distante um pouco, eu vi rapidinho, alguém perguntou se somos pastores ou padres. Nós somos pastores, e se fôssemos padres também, falando de Deus, falando de Jesus, das coisas do alto, também para mim não teria nenhum problema. De vez em quando alguém me chama de Padre Marcelo, não é? E eu não fico aqui chateado por isso. Tem uma irmã aí que sempre me chama padre. Chama o senhor padre também, não é? Então pode me chamar de padre. Padre significa pai. Então, se quiser que eu seja seu padre, eu serei com o maior carinho. Porque para mim, título pode me chamar de obreiro. Tem gente que me chama de Marcelo. Sabia? Tem gente que não chama nem pastor. Agora, tem gente aqui que eu vejo que chama de Marcelo, mas é a forma da pessoa, não é falta de respeito não. Mas tem umas pessoas que me chamam de Marcelo porque não respeitam. Exato. Entendeu? Tem pessoas que me chamam de Marcelo porque não tem reverência para comigo. Pastor Marcelo. Não é? Me trata desse jeito. Aí a gente deixa passar, não é? A unção que recebemos independe do título. Isso. Se eu sou padre, se eu sou presbítero, se eu sou diácono, se eu sou papa. Sou servo de Deus. Meu irmão, eu sou servo. A unção. Deus me deu a unção, eu recebi a unção, e a unção não denota, tá, o título. Então não é o título que vai fazer eu ter unção. Isso. Agora sou bispo, tenho mais unção. Gente, bispo é aquele que apacenta mais de uma igreja. É só isso. É bobagem. É uma responsabilidade a mais. É só isso. Só que as pessoas, elas acham que é uma hierarquia. Isso. Não existe isso. E outra coisa. Quando alguém me chama de Marcelo, que eu vejo quem é alguém que está me chamando, eu percebo que é a naturalidade da pessoa. Não é porque ela não quer chamar de pastor. Já tem aquele que não chama de pastor, chama de Marcelo, porque simplesmente quer mostrar que não me vê como pastor. Entende? Tem aquele que eu vejo que quer me tratar como fosse qualquer outra pessoa. Então cada um trata do jeito que quiser. Agora, assim, diante de Deus, não pode faltar o respeito. Não é? Se faltar com respeito, aí já é outra coisa. Porque é o seguinte, irmãos, nós fomos chamados para ministrarmos a palavra de Deus. Nós somos ungidos de Deus, e como ele falou, nós não estamos preocupados aqui com o título, tá? Nós fazemos a obra de Deus mesmo antes de sermos obreiros da igreja do Senhor. Antes de ser a gente ainda fazia parte do grupo jovem da igreja, e a gente já servia a igreja. A gente servia a Deus, na verdade. A igreja, a gente colaborava, não é? Mas servir mesmo, servia a Deus. A gente era mandado muitas vezes, pastor Adevaldo, o senhor lembra? O pastor chegava e dizia, olha jovens, eu vou fazer uma campanha, eu lembro como se fosse hoje. O pastor disse que ia fazer uma campanha da flecha. Campanha da flecha. Porque Eliseu mandou jogar a flecha 5 ou 6 vezes. Na verdade era para ter jogado o camarada, ter atirado 5 ou 6, mas atirou somente 3. Ele disse, olha para lá e atira as flechas. E o camarada atirou 3 vezes. Ele disse, olha, era para você ter atirado 5 ou 6. Então, como você só atirou 3 vezes, apenas ferirás o inimigo. Ou seja, se tivesse atirado 5 ou 6, você iria acabar com o inimigo. Mas como você atirou 3, então apenas vai ferir. Você só vai ferir o inimigo. E daí então o pastor pediu para pegar bambu no meio da mata. E a gente foi. Chegávamos no centro ali de Paulista. Quem conhece ali a Estrada do Frio, a gente entrava na mata fechada, pegava bambu e vinha arrastando nas costas até a igreja. Hoje ali onde existe aquela pista que dá para Jardim Paulista, sim, ali era uma trilha. Ali era uma trilha de barro estranha, ali era uma desova. Desova ali, o pessoal matava pessoas ali, quer dizer, matava e jogava ali o corpo. A gente entrava ali, queridos, na maior ousadia, intrepidez, na fé,
para servir a Deus, servir a casa do Para Senhor. fazer campanhas, para decorar a igreja. Isso, com 15 anos. Pegar a venca, Exatamente. aquelas flores Taioba, silvestres. entendeu? A gente pegava essas coisas, por quê? Porque ia ter um culto especial na igreja. E o pastor queria contar com a gente. Nós tínhamos 15 anos de idade, para vocês terem ideia. Hoje estamos aqui, nós temos a mesma idade. Nós temos a mesma idade, embora o pastor Adevaldo pareça ser mais velho que eu, mas nós temos a mesma idade, entendeu? Há controvérsias. Então o que acontece? Nós vamos fazer 41 anos. O senhor já fez 41 esse ano? Fiz em maio. Já fez em maio. Isso. Eu vou fazer, vem que é mais velho que eu, vou fazer agora em agosto. 41, mas para imaginar, tínhamos 15 quando a gente fez isso. 15 anos a gente tinha. É verdade. Então a gente foi, a gente buscou tudo isso que o pastor pediu para enfeitar a igreja, para fazer a campanha. E mais, chegando na igreja, estou falando isso aqui só para um exemplo, tá? Não quero falar de mim nem dele não. Nosso intuito aqui não é falar de nós. Quem me conhece sabe disso. Na verdade, eu estou dando um exemplo para você entender. A gente pegou lá o bambu e começamos a cortar. Cortava um por um, pedaços e pedaços, para fazer flecha. Depois de cortar, tinha aqui, ó, sabe fazer uma flecha? Tirar as farpas, Tirar as farpas, deixar pontudo. Para não entregar para o povo não se machucar. Exatamente. É, pastor. O pastor, eu lembro como se fosse hoje, ele pediu mil flechas. Nós fizemos 1000 flechas em uma tarde, para você ter ideia. Em uma tarde, porque já era por conta da noite. Então, vamos trabalhar. E a gente trabalhou, mas com prazer, com amor. Então, fomos chamados para isso. E daí, Deus foi olhando para nós, passo a passo, até que um dia fomos chamados para subirmos no altar, recebermos ali a unção de servos de Deus, e de lá para cá, nós continuamos com esta unção, fazendo a obra do Senhor. Então nós estamos tratando aqui de unção, não apenas de um servidor da obra, mas há uma unção sobre nós, que vem do próprio Deus. Ele nos capacita, pastor Adevaldo, como ele capacitou a tantos no passado, que aonde chegaram, porque o Senhor diz lá, em Deuteronômio capítulo 28, ele diz: bendito serás tu na cidade, bendito serás no campo, bendito serás ao entrares, bendito ao saíres. Então veja que aonde você vai, a unção te acompanha, porque ela é permanente, como nós lemos agora, e uma unção que permanece no Senhor. Aonde o Senhor vai, se é no hospital, lá alguém vai ser abençoado. Se é no teu trabalho, quando você está no seu trabalho, alguém ali está sendo abençoado por causa da tua presença, que traz a unção do Espírito de Deus. É verdade, a unção é tão permanente, que Eliseu morreu e jogaram um moço morto, soldado de batalha, sobre os ossos da sepultura de Eliseu. É verdade. E caindo ali, imediatamente aquele homem ressuscitou. Isso. Olha a unção aí. Você vê que a Bíblia diz isso, até depois de morto, ele continua operando. Porque veja, Eliseu, grande profeta de Deus, grande homem de Deus. Aí Eliseu morreu, foi sepultado, ali está a sepultura dele. Naquele momento ali, a Bíblia diz que havia um buraco no chão. E ali foi onde ele foi sepultado, e os ossos de Eliseu estavam ali. Aí os soldados que estavam ali numa peleja, tem um amigo que está morto. Vamos jogar esse camarada aonde agora? Aí disseram, olha, tem um buraco ali, ó, joga ali. Aí você vê, jogaram. Quando jogaram ele ali, sabe o que aconteceu? A Bíblia diz que os inimigos estavam vindo lá de longe. Eles olharam, pronto, jogamos ele ali, agora vamos correr porque o inimigo está chegando. E quando o inimigo vinha, eles saíram correndo e o morto ficou no buraco. Mas daqui a pouco o morto, ele grita, ei, espera por mim. Quando eles olham para trás, é o amigo que eles acabaram de jogar no buraco. Por quê? Porque o amigo ressuscitou ao tocar nos ossos de Eliseu. É o que diz a Bíblia. Então você vê um camarada que recebeu uma unção dobrada, porque a unção foi sobre ele dobrada. A unção que estava em Elias veio para Eliseu em porção dobrada. Então veja o que é capaz de fazer uma pessoa que tem a unção de Deus. Não é ele em si,
mas é a unção que há nele. Exatamente. É a unção do próprio Deus, pastor Adevaldo. Com certeza. Pastor Marcelo, interessante, né? É que lá na epístola de João, olha o que o texto ele declara na continuação. Sim. Ele diz assim que a unção é verdadeira, permanecei nele, como também ele vos ensinou. Quer dizer, existe uma instrução para que a gente permaneça, para que a gente fique ali do jeito que foi ensinado. Foi ensinado. Aí no versículo 28 diz: filhinhos, agora pois permanecei nele, para que quando ele se manifestar tenhamos confiança e dele não nos afastemos envergonhados na sua vida. Aí ele diz: se saber que ele é justo, reconhecei também que todo que pratica a justiça é nascido dele. Olha aí. Aqui interessante que me chamou a atenção é que a unção não é permanente. Agora, eu devo permanecer. Saul não permaneceu. Aí alguns pastores talvez digam assim: mas ele estava endemoniado, como é que ele tem unção? Davi reconhecia a unção nele. Exato. Agora, que ele permaneceu, detalhe. É. Quando permanecemos, aí ele diz aqui, vamos ter confiança. E a confiança gera expectativa de salvação. Isso. Ter unção e não permanecer, eu posso até ter unção enquanto eu estiver em vida, mas o porvir, querido, é outro detalhe, é outra história. É como disse o Senhor Jesus, que nos últimos dias vão dizer assim: mas Senhor, em teu nome expulsamos demônio. É unção. No teu nome falamos novas línguas. É unção. No teu nome profetizamos. É unção. No teu nome fizemos muita coisa. Mas ele vai dizer: não vos conheço. Gente, existe a unção que ela caracteriza aí, tá? Os sinais, os feitos, o poder de Deus. Ela é permanente, não é revogado, não. Existe o dom. Uma vez uma irmã falou: pastor, eu falei línguas uma vez na vida, eu nunca mais falei. Eu falei: no dia que a senhora quiser falar, a senhora fala. Porque a unção, ela foi liberada, não foi revogada. Permanece, é sua. Se eu quiser, pastor Marcelo, falar em línguas é uma dádiva. Se eu exercitar, eu vou falar mais. Isso é um dom, não é? Agora, se eu não quiser falar, qual o problema? É um dom e muitas vezes nós somos julgados por alguns que não temos a unção, porque, por exemplo, alguém olha e diz assim: eu nunca vi esse pastor falar em mistério, falar em línguas. Eu nunca vejo esse pastor falar na língua dos anjos. Mas tu vê o pastor profetizando, pregando a palavra, não vê? Para você simplesmente ser ungido pelo Espírito é falar em mistério. Tem muita gente que fala em mistério, mas não transmite a palavra de Deus. Paulo diz isso. Exato. Procurai com zelo os melhores dons. Os melhores dons. E quais são os melhores? E Paulo também, ele chega e diz claramente: eu prefiro falar, sabe, 5 palavras em sã consciência, que a igreja toda entenda, do que falar 1000 palavras em línguas sem ninguém entender nada. Porque quem fala em línguas não fala para ninguém, não fala para homens, fala para Deus. Então, para que eu vou ficar me preocupando em ficar falando em mistério para mostrar para a igreja que eu estou cheio do Espírito, que eu sou espiritual? Meu irmão, isso para mim não vai. Não adianta, não entra, entendeu? É verdade. A minha preocupação é outra. Eu quero falar em sã consciência, porque ele mesmo disse: se alguém entrar ali e ver todo mundo falando em mistério, certamente essa pessoa vai achar que está todo mundo louco. Embriagado. Mas se embriagado. Mas se ele chegar ali e encontrar alguém falando em sã consciência, aquela palavra que ele possa entender, você vai ganhar essa pessoa. Você vai conquistar essa pessoa para o reino de Deus. Então a minha preocupação é essa. Agora, se no meu particular eu falo em mistério com Deus, é entre eu e Deus. Eu não tenho que ficar falando ou mostrando os dons que eu tenho para homens. Pouco me importa se o homem vê ou se o homem não vê o dom que eu tenho. Porque o dom que eu tenho não é para homens, é para Deus. Deus me usa. O que eu faço não vem de mim. Se eu falo em mistério, não vem de mim, vem de Deus. Se eu profetizo, não vem de mim, vem de Deus. Se eu prego a palavra que sai da minha boca não vem de mim, vem de Deus. Então tudo é dele, para ele. Então eu não tenho que estar preocupado em agradar o meu irmão. Meu irmão que está aqui do meu lado, então eu vou começar a falar em mistério, eu vou começar a dar umas rodadas aqui, para que o irmão olhe para mim e diga: esse irmão está cheio do poder. Hoje tem esse modismo: quanto mais roda, mais unção tem. Quanto mais pula, mais unção tem. Quanto mais fala em língua, Paulo até fala que isso é desordem na igreja. Exato.
Ele diz que no máximo 2 pessoas falem e haja quem interprete. E outra, nós estamos apenas aqui dando um exemplo, que fique bem claro, porque tem gente, quando a gente fala isso, quer nos crucificar, dizendo que somos contra, né? Não somos contra. Nós, pastor Marcelo, nós fomos falando do início nosso, por circunstâncias ministeriais, nós fomos distanciados, cada um seguiu um caminho, voltamos, mas a unção, essa proximidade, esse entendimento continua o mesmo. Exato. Sabe? Aquela visão de, vamos lá, 20 e poucos anos atrás. Ela continua. Praticamente 25 anos. Lógico que, assim, cada um vai para um lado, vai de repente, volta o Espírito Santo atrás de volta e tem essa sintonia. Aí eu encontro o Senhor do mesmo jeito, na mesma fé, na mesma unção. Porque entendeu? A unção não muda. Não muda. A unção renova. O que é renovar? É tornar novo. Se você vê no dicionário, é tornar novo. Quer dizer, eu estou com 41 anos. Sim. O senhor também. Isso. É o mesmo Marcelo, o mesmo Adevaldo. Agora, renovar, sabe? É você tornar, remoçando, renovando. Isso. Tem gente que acha que vai transformar. Não. A pessoa vai ficar diferente. Não existe esse negócio. É a mesma coisa, eu me sinto renovado na alma, no espírito. É o mesmo lá de trás, Caleb. Exato. Rapaz. Caleb disse, olha, é o seguinte, 40 anos há. Eu estava com 45 anos quando eu recebi a promessa. 40 anos faz que eu recebi a promessa que eu ia herdar a terra que foi prometida para mim. E digo a vocês que tal era a minha força naquele dia, tal é a minha força hoje. Eu estou pronto para ir e para voltar. Se precisar fazer tudo de novo, a minha fé, o meu espírito, a minha unção, a minha determinação é a mesma. Eu vou do mesmo jeito, encaro do mesmo jeito. Então, 40 anos se passaram. Pastor Adevaldo, 25 anos se passaram. E nós estamos aqui na mesma fé. O que o Senhor diz hoje, o que o Senhor fala hoje, o Senhor falava há 25 anos atrás. E não caiu na mesmice. Exatamente. Não ficou naquela coisa, pastor, chata, monótona. Pelo contrário, ficou encorpado. É como se ouvíssemos uma música antiga repaginada. Exato. Né? Ontem eu ouvi, não sei se o senhor assistiu à noite, sim, a reportagem da Record, falando sobre aquele grupo Yahoo. Pois não ouvi não. E eles cantando, rapaz, uma música que fizeram sucesso. Naquela época, com uma repaginada. Melhorou a música. Gente, deu umas vidas. Nós melhoramos. Minha mãe, um dia desse, falou, mas você não tem jeito, parece um menino, né? Parece uma criança. Aí você, mãe, né? Ela olhando pra mim, assim, pela maneira de me portar, né? De me conduzir com ela e tal. Aí eu falei, rapaz, olha, uma vez eu lembrei meu avô falando. Sim. Ele falou comigo, muito sério. Pois não. Meu avô já estava com 87 anos e ele olhou para mim e ele disse assim, olha, meu corpo está cansado, meu filho. Eu acho que eu tinha o quê? Uns 19 para 20 anos. Ele falou, meu corpo está cansado, mas eu não me sinto como o meu corpo apresenta. Tá vendo? Rapaz, isso aí mexeu comigo, pastor. Claro. De uma forma assim. E eu tenho 41 anos, mas eu não me vejo com 41 anos. Eu lembro agora as palavras de Caleb, que o senhor citou agora. Sim. Rapaz, sabe aquele espírito? Porque tem gente que vai ficando velho, chato. Vai ficando um porre insuportável. Verdade. Vai mudando, querendo fazer, sabe? Não dá mais sorriso para ninguém. Não é? Não fala mais direito com ninguém, passa a ser ignorante. Quer dizer, a pessoa muda a personalidade, muda o jeito dela. Ela vai se entregando realmente a velhice, porque você pode ser velho no corpo, mas pode ser novo no espírito. Caleb, ele estava com 85 anos, igreja, 85 anos, mas ele disse, olha, o meu espírito é o mesmo daquele tempo, quando eu tinha 45. Aí prova que não muda. Não muda. Pelo contrário, Deus não muda, Ele é imutável. Pastor Marcelo, eu não acredito, tá, nessas coisas que as pessoas tentam inventar. São sistemas, tá? São coisinhas aí, a verdade, sabe? Para tentar... Não, a verdade, pastor Adevaldo, que eu vejo é que o evangelho é simples, tá, irmãos? Nós pregamos o evangelho simples. Agora, quem quiser, assim, num culto, pastor, eu gosto de dar umas rodadas, eu gosto de cortar laço, eu gosto de ficar fazendo aviãozinho, eu gosto de correr, de pular. Irmão,
você tem total liberdade para fazer isso. Agora, o que eu quero dizer para você, o que nós estamos falando aqui, é que tudo que você fizer diante de Deus, faça com consciência, no culto. Lembre-se que você está cultuando a Deus, não é teatro, não é carnaval. Se o senhor me permite... Pois não, pastor. Eu estava conversando com o pastor Fernando na vigília, a última. Tem um senhor que se excedeu e deu uma corrida lá, e chamou atenção. Pois não. E eu chamei a ele e falei, olha, irmão, o Espírito Santo é domínio próprio, é controle. O espírito do profeta está sujeito ao profeta. Falei assim. Sim. O pastor Fernando falou assim, gente, quando Davi saiu correndo e pulando, foi consciente. Exato. Quando Davi saiu nu, foi consciente. Não foi que ele foi tomado. Tudo que ele fez com consciência. É porque parece que a pessoa perde o controle, fica fora de si, entra, sabe, no estado de êxtase. É. Então ele vai para outra dimensão, fica fora da lua, ou no mundo da lua, na verdade, e acaba, sabe, entrando em transe. Tem gente que até volta assim, não sabe o que aconteceu. Parece que a pessoa foi em outra dimensão. Eita, já dá aquela respirada, entende? Então a gente olha... Meu Deus, o que é isso? E onde é que está o livre-arbítrio? Onde é que está o culto racional? Exato. É Romanos que fala? O culto racional. Romanos fala sobre isso. Pastor Marcelo. Bom, enfim, eu não vou perder tempo aqui, né, tendo que abrir o versículo para mostrar para isso. Nós temos que ter isso. É o culto racional que tem que ser feito. Uma fé inteligente, uma unção inteligente, que eu penso, Deus não vai controlar meu cérebro, a minha maneira de me conduzir como marionete. Parece que eu não posso... Quer dizer, não sou eu que estou adorando. Parece que Deus me pega e me faz entrar em transe. E aí eu perco totalmente a noção do que eu estou fazendo ali. Quer dizer, depois eu volto e diz, onde é que eu estou? Eita! Quer dizer, você tem... O que foi que aconteceu? O que aconteceu? Quem faz Parece isso que está perdida. É o diabo. Exato. Ele toma o indivíduo e a pessoa não tem noção do que está fazendo. Tanto que o gadareno foi assim. O gadareno, ele viveu daquele jeito, despido, se cortando com pedras, morando no cemitério. Por quê? Ele estava fora de si. Era o demônio, quer dizer, a legião que estava nele, de demônios, que tomavam conta do corpo e da mente daquele homem. Depois que ele foi livre do mal, o que é que diz a Bíblia? Que ele estava sentado em sã consciência, que agora sim, era a consciência dele que estava ali. Antes não. Então, o que nós queremos aqui... Resumindo, queremos falar para vocês é que cada um tem liberdade de cultuar a Deus do seu modo. Agora, se você é essa pessoa que na hora do culto tem esse momento de querer dar uma rodada, pular, o entusiasmo, fica à vontade, fica à vontade. Agora sim, pastor Devaldo, o que eu quero deixar bem claro é que nós não somos contra, tá? Somos contra quando a gente percebe que alguém, escute, alguém está fazendo para aparecer. Aí não dá. Não vem com conversa para cima da mensagem, não. Não é carne. Aí é carne pura. É carne, pastor Marcelo. Pode ter uma irmãzinha que está ali, sabe, ela está sentindo, mas ela está consciente. Ela está ali, sabe, naquele movimento, mas ela está consciente do que ela está fazendo. Glória a Deus por isso. Agora, sair do controle e de repente, sabe, começar a entrar em êxtase, não. Então isso aí não dá. Então é isso que a gente está falando aqui hoje. Eu agradeço a você pela sua compreensão. E em nome de Jesus vamos continuar adorando a Deus com culto racional. Pastor Adevaldo Oliveira, em nome de Jesus. Com certeza, com a unção que recebemos e que não é revogada e permanece. Essa unção permanece em você. Continue adorando a Deus, continue louvando a Deus, mas faça com consciência. Faça com consciência, porque Deus... Ele é Espírito e importa que todos nós venhamos adorá-lo em Espírito e em verdade. Que Deus nos abençoe. Amém.